Muito obrigado pelo carinho, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu tentarei, me esforçarei, não ser cansativo, mas eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite e eu vou confessar algumas coisas para vocês. Eu não aceito muitos convites, e não é por arrogância, nada disso. Primeiro porque eu me conheço bem, então é melhor eu não passar vergonha fora de casa, né? e também porque a minha dificuldade é o ambiente, que às vezes a gente se sente tão estranho no ninho, né? Isso aqui não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha vida, não tem nada a ver comigo. Mas aqui para mim sempre é um lugar aconchegante, um lugar em que eu me sinto em casa, em que eu me sinto em família, a família de Deus. E é sempre para mim, é mesmo uma grata satisfação. E eu espero que quando for completar 10 anos, a gente esteja num lugar umas 4 vezes, pelo menos, maior do que esse aqui, né? Com toda a acústica bela e formosa para a gente ouvir essas músicas maravilhosas e para a gente fazer uma festa bonita de 10 anos. Hoje não, essa semana eu estava... Porque eu vivo me metendo em confusão, sabe? Esse negócio de internet, rede social, a gente arruma umas confusões. Eu vivo me metendo em confusão. E um rapaz, ele começou a discutir comigo, e ele é um antirreligioso, e aí ele começou a falar, não, porque a sua igreja é isenta de impostos, e essas igrejas isentas de impostos, e que ficam se aproveitando, e pegando dinheiro dos fiéis e tal. Eu falei para ele, olha, você está confundindo as coisas. Evidente que existe uma legislação que isenta a pessoa jurídica, a igreja, de alguns impostos. Mas o fato de existirem oportunistas e se aproveitando disso para enriquecimento ilícito e ficar comprando avião, não tem nada a ver da razão pela qual uma igreja é isenta de imposto. Uma igreja é isenta de imposto, sabe por quê? Porque o governo não chega até a favela com aquilo que precisa. E é a comunidade da fé que vai levar para as pessoas carentes saúde, alimentação e cuidado. Porque se o governo fizesse, de fato, as igrejas não precisariam ser isentas de impostos. Agora, é verdade que existem aproveitadores. Mas eu prefiro, e garanto a você que eu preferia, pegar o imposto que eu tenho que pagar, e ao invés de mandar para Brasília, para saber o que é que eles vão fazer, que eu nem sei, que nem fazem, eu preferia muito mais investir numa comunidade como essa, que atende, que tem uma assistência social, que está cuidando daquele que está carente, que está recuperando, sim, aquele que está perdido, aprisionado. E é muito mais vantajoso, porque a gente vê pessoas sendo restauradas. Então, faz sim, e é importante sim, uma contribuição, e ainda mais, quando a gente sabe quando isso é levado a sério. Se não fosse levado a sério, com certeza, vocês estariam com um templo gigantesco também, porque não é difícil isso. Mas como é levado a sério, as coisas são mais devagar. Mas não está tão devagar não, porque 6 anos, e está toda essa vida que está aqui, é porque a coisa está sendo muito sim agraciada por Deus e abençoada. Vocês estão de parabéns por esses 6 anos de vida. Deus continue abençoando grandemente a todos vocês. Eu quero partilhar com vocês nessa noite um texto do Evangelho de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 9. É o momento dos instantes finais de Jesus, e ele está conversando com seus discípulos. Lembre-se que ele passou mais de 3 anos com os discípulos. Os discípulos sabiam onde ele dormia, o que ele comia, o que ele fazia de dia e de noite. Então já conheciam bem Jesus, já estavam íntimos de Jesus. E aqui é o momento em que Jesus está abrindo o coração, é o momento da ceia, inclusive, é o momento em que ele reuniu os discípulos e, apesar das suas angústias e dores, ele está consolando os discípulos.
E já que a oportunidade é essa, que de intimidade, Jesus está até, tirou a roupa e com uma toalha envolta em si, já que é um momento de simplicidade, intimidade, de abrir o coração, então Jesus está dando uns conselhos e os discípulos resolvem questionar e esclarecer algumas coisas e fazer alguns pedidos. Parece que quando a pessoa está frágil, a gente aproveita para fazer um pedido, e é o que os discípulos fizeram. Então diz assim o texto, estou lendo na versão NVI: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Amém. Pai bendito, que a tua graça continue a tocar o nosso coração, a nossa vida, e possamos assim nessa noite desfrutar mais ainda dessa celebração de vida e ouvir um pouco mais a sua voz, para que a nossa vida possa ser mais semelhante com Jesus e cumprirmos com a sua vontade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Interessante. Jesus, depois de ter andado, conforme eu falei, mais de 3 anos com os discípulos. Jesus, depois de ter realizado tantas obras. Jesus, depois de ter gerado tanto espanto na vida dos discípulos, que eles ficavam até se perguntando, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Diante da ressurreição dos mortos, os discípulos indagando, como pode? Diante do perdão de pecados, demonstrando que não era só discurso, mas que era verdade, porque Jesus disse assim, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar, está aqui a prova, paralítico levanta e anda. Então Jesus não era só discurso de eu te perdoo, ele demonstrou e provou que o perdão dele era verdadeiro. E os discípulos estão convivendo com Jesus, mas parece que tudo aquilo que Jesus demonstrou na sua vida, com a sua obra, não conferia com aquilo que os discípulos esperavam. Mesmo depois de ter caminhado tanto tempo, mesmo depois de ter verificado tantas coisas e tantas obras, os discípulos ainda chegam no final dos dias de Jesus e estão confusos. Estão ainda querendo saber sobre o caminho para Deus, sobre a verdade de Deus, sobre quem é Deus e como achar Deus. E isso me faz pensar no seguinte: a nossa ansiedade por alguém mais extraordinário do que Jesus é tão grande, que Jesus parece que não é suficiente. Porque essa pergunta que Filipe faz, mostra, esse pedido que Filipe faz, mostra-nos o Pai, e aí a gente se dá por satisfeito, venha trazer para nós essa ideia de que, olha, a gente está querendo algo mais, Jesus. Só Jesus não é suficiente. Nós estamos querendo mais coisas, não tem mais coisas. Deve existir algo muito mais extraordinário do que esse Jesus de Nazaré que nós estamos vendo aqui na nossa frente. Veja, há uma expectativa que não confere com aquilo que é a realidade. Porque Jesus diz assim, mostra-nos o Pai. Filipe, você está olhando para Ele.
Você quer ver o quê? Além disso que você está vendo. Felipe, eu acho que você está querendo ver outro Deus. Você está querendo ver um outro tipo de Deus que não é esse que está diante de você. Felipe, você não vai encontrar, porque existe só um Deus. Só existe uma imagem de Deus. É essa que você está vendo, Felipe. E as nossas expectativas são assim, muitas vezes. Certa ocasião, no capítulo 2 mesmo, verso 18 aqui do Evangelho de João, alguns judeus perguntaram para Jesus o seguinte: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar como prova da sua autoridade? Quer dizer, aquilo que eles conviviam com Jesus não era suficiente. Mostra alguma coisa muito extraordinária para que a gente diga, agora sim, agora a gente pode respeitar. Também no capítulo 6 aqui do Evangelho de João, no versículo 30, de novo, eles perguntam para Jesus: que sinal miraculoso mostrarás para que creiamos em ti? Faça alguma coisa para que a gente creia. Isso vai até a cruz. Quando Jesus está ali na cruz, aqueles ladrões dizem assim: salva-te a ti mesmo e também a nós. Quer dizer, desce da cruz e creremos em ti. Mostra um espetáculo, faz um show mirabolante, faz um espetáculo extraordinário que ninguém nunca, jamais fez, e aí nós vamos crer. Aí nós vamos dizer, agora sim nós estamos diante de alguma coisa a respeito de Deus. Mas é interessante, por que que existe esse conflito? Porque Jesus está tirando o foco de ficarmos olhando para as estrelas e tentando achar Deus. É para a gente olhar para o chão da vida e encontrar Deus em pequenos detalhes. Porque às vezes, e nós tivemos um testemunho aqui hoje, é óbvio que o nosso desejo era que a nossa querida irmã não estivesse passando por nenhum sofrimento. E a gente fica com a expectativa de querer ver Deus livrando de todos os sofrimentos. Mas se nós tivermos um olhar bem atento, nós vamos perceber que Deus está lá naquele detalhe pequenininho, dizendo assim: você não vai precisar fazer a biópsia. Vamos mudar um pouco os nossos focos. Porque Jesus disse, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 29, o seguinte: Jesus respondeu, o mais importante... O que é mais importante num relacionamento com Deus? O mais importante é isto. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame-o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Veja, que sinal miraculoso o Senhor pode fazer para que creiamos a Ti? O que Deus pede de você, não é que você esteja correndo atrás do sinal miraculoso, é que você o ame de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Nós temos dificuldade de reconhecer Jesus, porque nós estamos querendo que Ele nos dê um caminho que seja diferente do caminho da vida. Ver Deus em Jesus é ver Deus por um outro ângulo. É isso que eu aprendo com esse diálogo que está aqui. Eu estou com vocês e por que vocês não me reconhecem? Sabe por quê? Porque Deus na nossa cabeça tem outro papel. Sabe, Jesus, por que eu estou convivendo 3 anos e meio contigo e não reconheço Deus na sua vida? É porque na minha cabeça Deus tem outro papel. Se você quer encontrar Deus, jamais busque a Deus por um caminho diferente que seja Jesus Cristo. Ele é o caminho. Nós estamos tentando encontrar Deus somente nas grandes coisas. Aqui eu tenho que tomar um cuidado muito grande. Porque pode ser que na minha fala alguém entenda que eu esteja dizendo que Deus não está em um milagre poderoso. Eu não estou dizendo isso.
Deus a tudo enche e Ele pode fazer o que Ele bem entender e como quiser. O que eu estou dizendo é que nós estamos muitas vezes nos iludindo e fixando os olhos em um lugar e perdemos Jesus de vista. O que eu quero dizer com isso? Os magos, sabe a história de Jesus? Quando Jesus nasceu, houve o cântico dos anjos. Os magos, eles olharam para cima, para as estrelas, para os altos céus, para as coisas grandiosas, e perceberam o seguinte: vamos atrás do Messias, o Salvador. E se orientando pelas coisas grandes, pelas coisas altas, pelas coisas poderosas, eles foram onde? No palácio. Porque é lá que uma divindade alta, poderosa, magnífica, majestosa estaria. Os pastores, simples, cuidando do campo, olhando para baixo, para a terra, pé no chão, não com a cabeça nas alturas. Onde nós vamos achar Jesus? Um mago? Um intelectual? Um príncipe? Ele busca em palácios. E um pastor? Do campo? Ele deve estar em algum cantinho. Ele deve estar em algum lugar remoto. E os pastores acharam Jesus antes dos magos. Porque os pastores foram direto para a manjedoura e não precisaram pedir endereço em nenhum palácio. Como é que eles acharam Jesus com mais facilidade? Porque nós olhamos para coisas poderosas e ficamos procurando Deus sempre nas magnitudes. E aí nós corremos o risco de achar que Deus está com aqueles que têm mais dinheiro, que Deus está com aqueles que têm avião, que Deus está com aqueles que têm grandes templos e grandes igrejas, e que fazem grandes concentrações e que reúnem milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas, e dizendo, é lá que Deus está, nos palácios. Mas não. Jesus nos convoca a encontrarmos Deus entre os necessitados, e é lá que nós vemos o reino de Deus. Tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestistes. Senhor, quando fizemos isso para ti? Quando visitastes, quando fizeste a um desses pequeninos. Não é nas grandes coisas. Você procura Deus somente em um lugar extraordinário e nos livramentos super, hiper, mega poderosos. Por isso você tem tentado ver Deus em lugares assim, de grandes e espetaculares poderes. E é isso que os fariseus e os judeus viviam insistindo com Jesus, e ele se negava. Ele dizia, não vai existir nenhum espetáculo para essa geração. E Jesus ainda disse assim, olha, quando disserem a vocês, Jesus está ali, ou está lá, ou está dentro daquela casa, ou marcou o horário naquele endereço, naquele local, não vá. Você não vai encontrar. Porque Deus está acessível na nossa dimensão, na nossa vida, porque Ele é o caminho. Qual o caminho? O caminho que nos leva ao Pai não pode ser um caminho que esteja lá nas estrelas, tem que ser um caminho em que eu consiga pisar, é um caminho do meu chão, é um caminho onde eu vivo e onde eu nasci. Por que querer ver o Pai estando com Cristo, Felipe? Por que, Felipe? Você está com Jesus e quer ver algo mais poderoso. Sabe por quê? Pela fome de grandeza. E aí tem Paulo escrevendo aos Filipenses, tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação, não quis tomar lugar e nem sentar em trono de Deus, nem se apresentar como uma divindade, antes assumiu a forma de servo. Ele está entre nós. Jesus come com eles, come conosco. Jesus, Ele está onde nós estamos. Jesus chora, Jesus se compadece. Onde estava Jesus quando Lázaro morreu? Essa foi uma pergunta que fizeram. Estava longe. Aí o evangelista registra no capítulo 11, onde estava Jesus chorando na porta do sepulcro. Meu amigo morreu. Ele está com aquele que chora, porque Ele conhece as nossas dores, se compadece de nós, e é Ele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Jesus é aquela pessoa que tem um lencinho que sempre oferece para você.
Ele enxuga dos nossos olhos as lágrimas. Jesus não está dando espetáculos. Jesus, Ele não está com essa preocupação de realizar coisas extraordinárias. Jesus só tem uma ocupação: fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é demonstrar o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. O objetivo de Jesus é estabelecer aquilo que propõe essa imersão: comunhão. Porque o final da história que a fé cristã revela é uma grande mesa de uma grande ceia. Portanto, qual é o objetivo de Deus conosco? Comunhão, que Jesus revela lá em João capítulo 17. Pai, que eles sejam unidos, em nós, e nós nele. Comunhão íntima com Deus. Eu poderia pregar para você que todos os seus problemas seriam resolvidos. Você ir com uma paz gostosa no coração, temporariamente, com a sua expectativa a respeito de Deus, que todos os seus problemas seriam resolvidos. Mas isso não necessariamente solucionaria a sua vida. A sua angústia podia ser aliviada um pouquinho, mas o seu coração continuaria no mesmo estado. Porque o projeto de Deus não é provar que Ele é Deus. O projeto de Deus é nos fazer filhos. O projeto, ele não tem nenhuma intenção. Se Deus quisesse provar que Ele é Deus, basta Ele pegar um dedinho dele e fazer assim, ó, pronto, está provado. Ele não tem intenção de provar que Ele é Deus. Ele quer nos fazer filhos. Ele quer fazer de nós uma grande família. Um milagre, e eu creio neles, pode até mostrar o poder de Deus. Pode, nem sempre mostra. Porque Jesus acabou de ressuscitar Lázaro, e ao invés das pessoas se convencerem a respeito dele, eles planejaram matar Jesus e Lázaro. Pode, então, até mostrar o poder de Deus, mas não necessariamente transforma o coração. O que transforma o coração é o amor. Então, ver Deus em Jesus é aprender a olhar para dentro, para o coração. Felipe, você não me conhece mesmo depois de estar tanto tempo com você? Como é que você não me conhece depois de tanto tempo, Felipe? Às vezes eu me pego pensando se de fato eu conheço Deus e acabo descobrindo que eu estou muito longe disso. Eu sou igual ao Felipe, sempre querendo ver outra coisa. E eu percebo que eu tenho uma longa caminhada para frente. Mas eu não desisto. Eu prossigo. E eu percebo que essa alegria que vem de Cristo é um presente por causa da companhia de Jesus. Lembre-se, a fé cristã afirma que nós somos morada de Deus. O nosso coração, o nosso interior é o lugar onde Deus habita. Somos a habitação de Deus. Então pega o seguinte, quando nós falamos de algo sobrenatural, nós estamos falando de alguma coisa externa. Alguma coisa que nós vimos, que aconteceu, que experimentamos. Agora, se Deus é nossa habitação, falar de Deus é falar de coisas internas. É falar de coisas que estão dentro de nós. Então, falar, por exemplo, que Deus é santo, significa que o nosso chamado é para a santidade. Falar, então, que Deus habita em nosso coração, é saber que precisamos guardar o nosso coração puro. Falar que Deus habita em nós é saber que nós precisamos ouvir a voz do Espírito que fala no nosso coração constantemente. Será que nós ouvimos o que ele está dizendo? Aquele que ama é habitado pelo Pai. E diz ainda as Escrituras que nós somos então esse templo, morada de Deus. Um lugar santo é o lugar onde Deus habita. Portanto, o seu interior se tornou sagrado. Portanto, você se tornou sagrado. E eu não sei se você se dá conta disso.
a pessoa de Cristo dentro de nós não se apresenta de forma tão poderosa quanto Deus é. Por quê? Porque nós seríamos destruídos. Frente a frente, com a magnitude do poder de Deus, não sobraria nenhum de nós. Portanto, a habitação de Deus em nós revela o quanto Deus nos ama, até onde Ele está disposto a ir. Porque eu fico pensando o seguinte: com tanto lugar bonito, lindo, maravilhoso para Deus morar, por que é que Ele veio aqui? E quando eu deito a cabeça no travesseiro e começo a fazer algumas investigações, quando eu olho no espelho e começo a fazer algumas investigações que só eu sei o que tem aqui dentro, eu acho que eu não moraria aqui. Eu vou morar num lugar melhorzinho. Eliel me dá licença, mas eu vou habitar em outro canto. Talvez seja essa a razão por que a gente foge da nossa interioridade. E sabe por que a gente não encontra Deus? Porque se Ele habita em nós e a gente não encontra Deus, quem não está em casa é a gente. É a gente que está em casa, está fora de casa. Porque Ele já faz habitação em nós. Mas nós não entramos em contato com a nossa própria vida, nossa interioridade, e dizer assim: peraí, o santo habita aqui, tem que fazer uma arrumação nessa casa. Ele não veio fazer uma visita, ele veio morar. Mas é uma moradia, uma habitação que precisa ser conservada, e Ele só habita aqui porque me ama. Porque se Ele fosse entrar com todo o poder, Ele ia entrar chutando as mesas dos cambistas que estão aqui dentro. Ele ia entrar abrindo gaiola de coisa que está preso aqui com tanta radicalidade que não ia sobrar nada de mim. Então, pacientemente, amorosamente, misericordiosamente, sempre perdoando, Ele está ali com a voz do seu Santo Espírito dizendo: Eliel, isso aqui precisa ser mudado. Eliel, isso aqui precisa ser organizado. Eliel, essa gaveta está trancada há muitos anos, abre essa gavetinha, tira essa sujeira. Eliel, tem teia de aranha aqui nesse cantinho, vamos fazer uma limpeza. Hoje é dia de aspirar, passar aspirador. Eliel, hoje é dia, vamos passar um perfuminho, aí tá. Vamos renovando isso, para que você não seja um sepulcro caiado. Por fora é bonitinho e por dentro é só podridão. Será que eu tenho medo de olhar para o meu coração e achar que Deus não irá querer ficar aqui no meio dessa tranqueira toda? E aí é por isso que eu fico olhando igual os magos para as estrelas e para o sobrenatural, porque o sobrenatural fala de coisas de fora. E aquilo que é natural, que é próprio da minha natureza, que Deus veio amar e fazer habitação em mim, para me orientar e sussurrar o seu espírito, dizer: o caminho é por aqui, não é por ali, me dá sabedoria, me dá graça, estender a sua misericórdia. E é aqui que eu vou então encontrar esse verdadeiro Deus, porque o projeto dele é me tornar filho, e não é me tornar um poderoso. Por isso que Ele veio estar entre nós. Há tanto tempo estou com você, e como você diz isso? Deus está em você porque você continua procurando Deus. Ele está ali naquele lugar realizando aqueles prodígios. Por que você vai lá procurar Deus? Eu estou há tanto tempo com você, porque você está batendo de porta em porta. Se disserem Ele está lá, não vá. Eu estou há tanto tempo com você. E não é exatamente esse o diferencial do nosso Deus para todos os outros deuses, porque os outros deuses não estão interessados em nada de relacionamento com o ser humano. Eles querem escravos, todas as divindades, escravos pagando penitências. E o nosso Deus: eu quero amigos, eu quero filhos. Eu não chamo vocês de escravos, eu chamo vocês de amigos, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Vocês são benditos do Pai, vocês são filhos amados de Deus. Esse é o diferencial
do nosso Deus, o único Deus, aliás. Porque Deus, Ele pode até não resolver os meus problemas. Ele pode. Ele pode, a gente não gosta muito desse tipo de pregação, né? Ele pode até não abrir o mar vermelho. Mas ainda assim, Ele jamais vai retirar a mesa que Ele colocou no meu coração para cear comigo. Jamais. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Entrarei na sua casa, entrarei no seu coração, entrarei na sua vida, cearei com Ele e Ele comigo. Há uma celebração no nosso coração. E essa celebração não se apresenta com espetáculos extraordinários. Eu garanto a você que na hora da sua maior dor, sabe onde está Deus? Exatamente onde nasce a sua mais profunda dor, no mais íntimo do seu ser. É lá que está Ele. Dentro da sua alma, com a mesa posta por Jesus, e que você ouve: feliz aquele que não se escandaliza de mim. Foi o que nós lemos no texto. Felipe, você está querendo ver alguma coisa que eu não estou te mostrando? E eu estou querendo mostrar comunhão e amizade. Feliz aquele que não se escandaliza em mim. Então eu diria o seguinte: ver Deus em Jesus é amar. Mostra-nos o Pai. Por quê? Porque quando eu vejo Jesus cuidando das pessoas, quando eu vejo Jesus olhando nos olhos das pessoas, tendo compaixão, eu vejo um Deus que se compromete com o outro. E se comprometer com o outro não é fácil. De que adianta Deus satisfazer todos os nossos desejos? De que adianta ter todos os nossos desejos satisfeitos se nós não soubermos amar? Ouve, ó Israel. O Senhor é o único Senhor e é isso que Ele pede de ti. Uma coisa só Ele pede de nós. De que adianta nós estarmos satisfeitos com todos os nossos desejos realizados no estalar de dedos, ter uma habilidade de fazer oração que basta orar e nem disse amém, já aconteceu? De que adianta se as pessoas que nos rodeiam não quiserem ter absolutamente nenhum tipo de amizade ou comunhão conosco? Se as pessoas quiserem distância de nós, de que adianta? De que adianta conquistarmos os milagres e não podermos contemplar Deus? Felipe, você já foi atendido em diversas necessidades, mas você não está conseguindo contemplar Deus. Felipe, você já viu o morto ressuscitar, mas você não está conseguindo ver Deus. Felipe, você já viu o paralítico andar, mas você não está conseguindo ver Deus. E muitas vezes nós queremos servir a Deus desde que tenhamos vantagens, desde que possamos mostrar para as pessoas como a gente é cheio de bugigangas que Deus nos deu. E parece que seria escandaloso dizer: eu sirvo a Deus porque eu o amo e sei que Ele me ama. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Por que você serve a Deus? Porque eu o amo. Por que você serve a Deus? Porque Ele me ama. E por que você ama a Deus? Porque Ele me ama. Amor não tem explicação. Estou há 26, o mês passado completei 26 anos de casado. Não tem explicação. Porque se eu fosse raciocinar bem, eu não casaria comigo. Eu fico imaginando minha mulher. Não tem explicação. Eu falei, isso é coisa de doido. Então, amar é assim. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza, mas olha, vem para Deus que Ele vai resolver todos os seus problemas. Olha, vem, Ele pode até ser que Ele não resolva, mas Ele vai ensinar você o que é o amor, vai revelar a você o que é amar, e vai desejar que você ame, e ame muito, porque o grande projeto dele é uma família. O grande projeto dele não é montar um reino poderoso, até porque isso Ele já tem.
O que Deus está desejoso, eu até diria, Deus criou uma necessidade para si. Carência de nós, porque Ele quer ter uma família. Ele criou para si essa necessidade de ter essa grande família e muitos filhos. E muitas vezes nós buscamos a Deus e quando a gente está com uma necessidade a ser saciada, uma busca por uma felicidade, nós podemos buscar basicamente dois caminhos. Um, que soluções de estalar de dedos. E outro, nós podemos buscar a Deus para que a gente permaneça firme nos valores de Cristo e a gente continue amando. Qual caminho você quer? O caminho revelado em Jesus é que eu continue firme com os valores de Deus e amando. Se uma pessoa pega o caminho da solução no estalar de Deus, todas as vezes que ela tiver um problema, ela corre para Deus só quando ela tem problema. Ela só vai para Deus quando ela precisa de resolver, tipo supermercado. Acabou o arroz, corre lá. Acabou o molho de tomate, corre lá. Ele vem na igreja, pois é, agora estou precisando daquilo, agora estou precisando daquele outro, agora estou precisando daquele outro. Se ela pegar esse caminho, cada vez ela vai precisando mais, e vai continuar infeliz, porque a vida sempre vai apresentar novas necessidades. E qual é o problema? O problema é que querer esse tipo de relacionamento é um Deus de fora, é um Deus externo. Alguns fazem um tipo de romaria para ir até determinada divindade, para poder conseguir aquilo que está necessitando. É sempre um Deus de fora. O Deus cristão tem uma mensagem escandalosa, Ele é o Deus de dentro. Nós cantamos aqui, Emanuel, habita em nós. Qual é a verdade absolutamente diferente de qualquer tipo de religião? Nosso Deus habita em nós, em nós. É necessário a gente repetir isso para a gente mesmo. Nós estamos falando com Deus que está aqui em cada um de nós. Quando a gente vai sempre em busca desse Deus de fora, é um Deus longe, que nos abandona na vida diária, e a gente tem que ficar ralando, e quando a gente não dá conta, aí a gente corre lá tomar um Red Bull, para ter asas, né? Para a gente resolver, para a gente fugir. E a gente vai correndo atrás, sabe o que vai acontecendo? Nós vamos perdendo o coração. Se torna mecânico, prestação de serviço religioso. Nós vamos perdendo as dimensões mais íntimas da nossa fé. O chamado para nós amarmos, o maior mandamento que é para ser cumprido na nossa vida. Quando Jesus estava para se ausentar corporalmente desse mundo, Ele deixou uma promessa de nos enviar uma outra companhia, de fazer de nós uma morada de amor. Se alguém me ama, obedecer a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nossa vida de comunhão. Precisamos de uma fé viva, que seja de relacionamentos com Deus, com o outro, que aprenda a amar. Verdadeira religião é aquela que leva as pessoas a um comprometimento com quem precisa. Tiago disse isso. Para a realização de um milagre, você não precisa caminhar com o outro. Para que Deus faça um milagre, você não precisa andar com Ele. Garanto. Porque Deus é bom, dadivoso. Ele faz para quem não merece. Ele é meio estranho assim mesmo. A gente não faria, mas Ele faz. Agora, para realizar um milagre, não precisa andar. Você pode, inclusive, se despedir da pessoa. Está curada, pode ir embora. Agora, eu quero falar de um verdadeiro milagre. O que eu chamo de verdadeiro? Não é que os outros não sejam. Um profundo, da fé cristã, que busca lá da raiz. É aquele de caminhada, porque se Jesus é o caminho, não tem como ir para Deus sem caminhar. E aí, Jesus deu uma instrução que não era para a gente caminhar sozinho. Sempre vão de 2 em 2, no mínimo. Caminhe por esse caminho. Sempre na companhia de outro. É comprometimento.
O amor precisa de caminhada, por isso Deus é amor e por isso Ele pede que a gente ame e por isso é o projeto da família. Então nós precisamos caminhar juntos, juntos. Então que a nossa fé em Cristo possa testemunhar que quando tivermos um milagre, seja fruto do amor, da caminhada. E eu achei lindo no testemunho que nós ouvimos aqui, no pequeno grupo, fizemos uma roda de oração, que o milagre seja fruto de uma caminhada e não prestação de serviço de mercado religioso. Eu vou dizer uma coisa que talvez arrepie o cabelo de alguns. Para você ter um problema resolvido, cá entre nós, Santo Expedito resolve. Eu vejo várias faixas, agradeço a Deus por Santo Expedito. E eu acredito que resolveu. Agora eu vou dizer uma coisa. Para você ter um pai de amor bondoso, que te pega na mão e diz assim: aconteça o que acontecer, eu não solto a sua mão de maneira nenhuma. Por isso é que a gente abre a boca e canta e grita: só o Senhor é Deus. E ouve, ó Israel, Ele é o único Senhor. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. A maior necessidade humana não é solucionar problemas. A maior necessidade humana é ser amado. E Deus diz que amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho. Não poupou o seu próprio Filho, nos deu como presente. E dizendo, está aqui. E Jesus disse assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida por um outro. O ser humano, ele está tão envolvido por suas relações que ele busca sempre alguém para estar perto. Até mesmo aquele que morre, aquele que está morrendo, já fiz muita pastoral da morte aí na capelania. Aquele que está nos últimos instantes, ele sempre fala o seguinte: que ele está indo encontrar com os seus. Ele não está dizendo assim, eu estou indo resolver meus problemas. Ele não está dizendo assim, eu estou indo buscar meu milagre. Ele está dizendo assim, eu estou indo para a comunhão eterna. Eu estou indo para aquela mesa que está posta e que Jesus vai nos servir. Sabe o que significa? O que fica é o amor. E é isso que Deus oferece para nós. Olhar para Jesus é receber um convite para amar. E por isso Felipe não entendeu. Felipe, sabe por que você não está entendendo? Porque a única coisa que é necessário é amar. Porque aquele que me ama será amado do meu Pai. Não é aquele que acredita nos meus milagres. É aquele que me ama. E Ele te ama. E Ele só faz um convite. Ame a Deus de todo o coração. Ame. Mas por que eu amaria? Eu quero terminar dizendo o seguinte. Se eu olhasse para Deus e visse Ele em toda a sua plenitude, toda a sua glória e todo o seu poder, eu teria medo. Eu fugiria. Procuraria algum lugar para me esconder. Porque o poder nos amedronta. Não sei se você já foi em algum lugar que é muito portentoso, né? Uma catedral imensa, você se sente, você vai diminuindo, você se sente pequeno. Aquela suntuosidade toda te assusta, amedronta. Quando fala para temer a Deus, não é isso. Então, quando olhar para Deus é para vermos a cruz, para vermos Cristo e percebermos esse amor. E o amor de Deus nos constrange. E a gente teme, porque que amor é esse? Porque eu me conheço.
E para me amar assim, só se for um amor gigante. Então eu temo esse Deus. E não tenho nenhum medo de dizer, eu confio. Eis a minha vida, ela é tua. Está nas tuas mãos. A minha vida é tua. Porque se fosse uma imagem só de um poderoso, eu não saberia o que ia acontecer. Porque eu não sei. Mas como é a imagem de um pai que ama, então eu digo, aqui é a minha vida, eu sei o que vai acontecer. Quando eu rasgar a eternidade, eu tenho total confiança que Ele estará de braços abertos para me abraçar. E é essa a mensagem que Ele diz para você. Porque o que Ele quer dizer, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Vinde, benditos do Pai, para o reino preparado para vocês. Deus abençoe grandemente a vocês. E possam ser inundados cada vez mais por esse amor e essa vida que há em Cristo Jesus.